Perfeito, vamos lá. Então a gente está vendo João 12, nós estamos vendo aí João 12, paramos no versículo 14, 15, por ali. Então vamos recomeçar daqui. João 14, se tu puder abrir a tua Bíblia, abre aí, para estar acompanhando. João, capítulo 12, versículo 14. Agora a gente vai seguir de novo a nossa trajetória aqui, versículo por versículo, analisando, estudando e trazendo algumas informações pertinentes, né, a cada versículo. Vamos ver. João diz assim o versículo 12, do versículo 14 do capítulo 12. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Aí o versículo 15 já está aqui, ó. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Então, eu juntei os dois versículos aqui, porque um é continuação do outro, né? Ou seja, ali é um cumprimento de uma profecia. A gente vamos ler ali, porque na verdade o fato de Jesus estar entrando em Jerusalém montado num jumentinho, né, nada mais é do que Jesus estar ali, é o cumprimento, né, de uma profecia. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos dão mais clareza de como foi a escolha desse jumentinho. Mas o que fica claro é o cumprimento consciente da profecia messiânica de Zacarias 9:9. Então você pode anotar ali, depois até eu acho que eu vou ler Zacarias 9:9 aqui na frente, mas você pode anotar aqui, Zacarias 9:9, né, ele profetiza exatamente o cumprimento do que Zacarias 9:9 está escrito, que ele entraria, né, no jumentinho. Amém? Depois eu creio que eu vou ler Zacarias 9:9. Somente depois da ascensão foi que os discípulos entenderam o significado da entrada triunfal. Até então, ali, eles não estavam entendendo, entendeu? Se nós olharmos lá em João 14:26, está escrito assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, o que estava acontecendo ali, essa entrada de Jesus, né? Essa entrada triunfal no jumentinho, os discípulos eles não tinham assimilado na hora, né? Palavras do próprio apóstolo João, eles não tinham assimilado ainda o que estava acontecendo, né? Eles não tinham assimilado que aquilo ali era exatamente o cumprimento da profecia. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Eles só entenderam depois todo o significado desse evento. Evento que foi o contrário, muito bem entendido por toda a autoridade religiosa, né? Por quê? Porque o que acontece? Os discípulos, eles não entenderam o que estava acontecendo, mas o sinédrio, né? Os fariseus, eles entenderam exatamente, né, o que estava acontecendo naquele momento, né, a popularidade de Jesus, o crescimento, né, dos adeptos ao cristianismo, assim, a aceitabilidade, né, de Jesus como o Messias, todo o movimento que Jesus estava fazendo, isso foi perfeitamente entendido por todos os sinédrios, né, pois eles captaram exatamente a mensagem, a gente vai ver na sequência. Tá, eu falei sobre isso aqui, né, são os passos de Jesus, isso aqui eu expliquei bem direitinho lá na terça-feira passada. Foi desde João 1 até João 12, o que Jesus fez, onde é que ele foi e onde que ele passou. João 15 eu já li. Só deixa eu ler aqui, ó, porque quando ele fala em João 12:15, ó, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em uma filha de jumenta. Ó, esse não temas, é importante a gente trazer isso e ter claro, né? E anotar isso se tu estiver anotando. Quando ele falou, não temas, filha de Sião, eis que teu rei aí vem montado em uma filha de jumenta,
ele pode aí ter uma conexão com o cumprimento da profecia lá de Isaías 49, que está escrito assim, ó: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Então, muito provavelmente, né, alguns estudiosos falam, né, que esse não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado, já está também fazendo uma conexão, né, com Isaías 49. Referindo-se a alguém que traz boas novas a Sião. Também fala em Isaías 44, 2. Diz assim, ó: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó tu, e tu, ó amado, a quem escolhi. Então são todas essas referências bíblicas de Isaías, né, que estão ali falando sobre esse momento que está acontecendo em Jerusalém, a entrada triunfal, né, de Jesus. Tem mais, quando ele fala filha de Sião, né, não temas, ó filha de Sião, é uma expressão carinhosa para os habitantes de Jerusalém, sendo usualmente essa filha de Sião era muito usada para mulheres jovens, né, mulheres e mulheres jovens. Ela também pode se referir, filha de Sião, às cidades, aos vilarejos circunvizinhos de Jerusalém. Então está Jerusalém no centro, os vilarejos circunvizinhos também existia, né, na época também, alguns chamavam também desses vilarejos de filhas de Sião. Amém? Então, continuamos, versículo 16, diz assim, ó: Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Foi o que eu falei ali há pouco. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Ou seja, quando ele foi glorificado, né, somente depois de Jesus ter sido sepultado e ressuscitado dentre os mortos, foi que eles entenderam o que estava acontecendo, né? Aí até eu li lá em cima, né, que Jesus disse que o Espírito Santo descerá, o Espírito Santo descerá e ensinará todas as coisas. Eu li ali, né? Então, quando o Espírito, quando ele ressuscitou, né, subiu aos céus, padecidos, depois que eles foram entender, né, o que realmente estava acontecendo, os próprios discípulos de Jesus. Ou seja, que havia nele se cumprindo toda a profecia. Amém? Glória a Deus. Versículo 17. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Versículo 18, eu coloquei ali também. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Então, o que aconteceu? A gente já viu isso, né? Só recapitulando. Quando ele ressuscitou Lázaro, lá os judeus, eles ficavam 7 dias, né, em luto. Esses 7 dias de luto, a gente viu que a casa, né, de Marta e Maria era muito frequentada, muito possivelmente eles eram uma família de posses, né? De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis vai aí o mundo após ele. Aí isso é interessante, porque quando eles falaram isso, né? Vede que nada aproveitais, eis que vai o mundo. Eis que vai o mundo. Eis que vai o mundo atrás dele, né? De nada aproveitais, eis que vai o mundo atrás dele. Quando os fariseus falaram isso, é claro que foi uma figura de linguagem, né? O mundo, não vai o mundo atrás deles, só que eles estão dizendo o seguinte: eles estavam ali, né, reunidos, foi aquilo que eu disse, né? Jesus estava entrando, né? Mas eles estavam armando já e estavam ali, porque quando ele fala, nada adianta a gente, é tudo inútil, né? O que a gente está fazendo, é inútil o que a gente tentou fazer. Olha, está vendo, vai todo mundo, ou seja, ele está atraindo a multidão para si.
né? Então, na verdade, isso aí que, né, né, eles ficaram, os sinédrios, os fariseus, a autoridade religiosa, eles ficaram empolvorosas porque eles viram, né, que esse momento ali, realmente Jesus ele entrou como um rei, né, e esse rei aclamado, né, pelo seu povo. Por isso, ó, disseram assim, vede que nada aproveitar, tudo que a gente fez é inútil, ele realmente está indo todo mundo atrás dele. Aí botei, né, o mundo é uma figura de linguagem, um exagero, né, mas que evidenciou o apogeu do ministério de Jesus e o reconhecimento por parte de muitos. Amém? Aí eu botei também, ó, revela claramente a crescente irritação, né, dos fariseus com a crescente popularidade de Jesus. Então, enquanto, né, Jesus estava aumentando a sua popularidade, né, os fariseus estavam aumentando a sua irritabilidade, porque realmente, né, Jesus estava sendo, sendo reconhecido, né, por aquele povo. Vamos ao próximo versículo, 20. Tá dando para acompanhar aí, gente? Hoje está mais rapidinho, né? Porque as coisas são, né? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Aqui é interessante. Esse versículo 20 é interessante, porque esse versículo 20, ela conclui, né? Esse versículo 20 aqui, ó, ele passa um traço sobre o primeiro bloco, né, do Evangelho de João. Por quê? Até então, Jesus ele estava pregando, até então Jesus estava falando, a gente viu uma pregação voltada aos judeus, né, até agora, né, aos judeus, né, embora que seja o pessoal da Samaria, mas eram judeus também, né, judeus da dispersão, da diáspora, judeus mas eram, né, eram judeus. Então Jesus, agora aqui, né, houve aqui esse aqui é importante a gente parar para pensar e meditar, porque quando esses gregos, né, eu vou falar mais na frente, que quando havia alguns gregos, né, esses gregos que falam, né, não, que o apóstolo João colocou, não se trata somente de gregos, mas se trata que João ele considerou gregos, né, aqueles que não eram judeus, né, os gentios, né, aqueles que de uma certa forma, né, ouviram falar desse Deus de Israel e de uma certa forma se aliançaram com esse Deus de Israel, mesmo sendo, né, mesmo não sendo reconhecido pelos religiosos da época. Entende? Então não é um grego de grego, é um grego de ser gentil, é um grego de ser judeus da diáspora, né? Judeus da dispersão, que eles eram judeus, mas eles não eram reconhecidos, né, pelas autoridades religiosas, né, judaicas. Entende? Eles eram crentes em Deus, né? Eles acreditaram em Deus, eles tinham a Torá, eles liam a Torá, eles adoravam a Deus, só que eles não tinham reconhecimento da autoridade religiosa lá de Jerusalém. Entende? Então, por isso que o apóstolo João chamou de grego, mas esse grego engloba todos esses, né? Inclusive também alguns gregos. Tá? Então, essa sessão ela passa uma régua, porque a partir de agora, né, ou seja, esse versículo 20 ele abre assim uma outra perspectiva do ministério de Jesus, porque agora Jesus ele começa agora a ministrar, justamente aos gentios, né? Às outras nações, aos povos não alcançados, entende? A partir desse versículo 20. Ele começa aqui, a partir do versículo 20, ele começa a cumprir também outras profecias do próprio Isaías, que profetizavam, né, que esse Deus, esse Messias, ele viria e ajuntaria, né, seria um ajuntamento de povos, né, entende? Então, por isso, é uma ruptura que a gente está tendo e a aproximação agora desses que outrora eram considerados, né, eram marginalizados pela autoridade religiosa da época, entende? Vamos lá, o que eu botei ali, ó. Essa sessão inclui o primeiro bloco central do Evangelho, falei, né? A partir de agora temos alguns gregos que se aproximam, evidenciando assim que estava aproximando um clímax, né? No qual ele morreria e desse modo alcançaria as nações. A sua hora estava próxima.
Depois disso, muitos seriam atraídos. Depois disso, a nação de Israel seria julgada por ter rejeitado o Messias que realizara tantos sinais entre os judeus. Amém? Vamos continuar? Tem mais ainda no versículo 20. Esses gregos, muito provavelmente estavam se referindo aos gentios, chamados eles dos prosélitos, né? Que são aqueles que haviam se convertido, né? Haviam se convertido a Cristo, ou haviam se convertido ao judaísmo, embora não reconhecidos. Né? Aqui tinha também aqueles que eram circuncidados, não circuncidados, entende? Então aqui, por quê? Porque nessa festa em Jerusalém, o Pessah podia ir, né? Eles iam, aqueles que fossem digamos, adeptos, ou aqueles que fossem tocados, aqueles que fossem, sabe, por esse Deus, né? Pela religião judaica, né? Pelo judaísmo. Então era aberto, embora que não fosse reconhecido, né, pelas autoridades, mas podia ir. Podia participar das festas, da solenidade. Não era o circuncidado, então havia aqui, havia o circuncidado e havia também aqueles que não eram circuncidados, tá? E não haviam sido admitidos na religião judaica. Aqui quando eu falei da profecia, lembra? O fato de ter ido, né? De ter agora chegado àqueles que não são judeus, né? Ou seja, essa miscigenação de povos, cumpre-se aqui, né, o que estava escrito em Isaías 56, versículos 6 e 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Aleluia. Amém? Então, olha só, tá vendo Isaías? Ele está dizendo aí, o cumprimento de Isaías, ou seja, né, Jesus, né, a pessoa de Jesus congregaria, né, esses outros, congregaria, né, a gente, né, congregaria os gentios, ou seja, era o Messias, né, era uma nova, digamos assim, era uma nova, não uma nova aliança, mas era uma nova mentalidade, uma nova maneira, né, de eles ver, de encarar e de viver, né, viver a religião, viver Cristo, né, viver Deus. Amém? Isso, né, que confrontou muito o próprio apóstolo Paulo, né? Isso quando a gente até falamos um pouco no nosso culto de domingo, né? O apóstolo Paulo zeloso do jeito que era. Então isso, eles eram ensinados, a vida toda foram ensinados, né? Desse cuidado, porque eles tinham muito medo e zelo por causa dessa questão da profanação, dessa questão, sabe, da miscigenação. Eles tinham como, porque na cabeça deles, né, o que enfureceu Deus e afastou Deus, né, eles tinham, foi uma da questão, né, foi a questão quando, por intermédio de Balaão, uma midianita entrou no arraial, e aí as midianitas, os judeus começaram a envolver com a midianita, até que um deles foi para uma tenda, aí Finéias veio com uma lança e, sabe, por zelo, né, matou a midianita e matou esse judeu. Mas, então eles tinham muito essa questão, assim, o cuidado, né, o cuidado de não misturar, né, o cuidado de manter, né, essa raça pura, digamos assim, né? Então eles tinham muito zelo por isso. Ou seja, e aí quando veio esse Messias, né, desmistificando isso, né, e abraçando todos, isso gerou um grande conflito na cabeça de todos, né? E Paulo foi a gente até viu, né, isso, né?
Paulo também, o apóstolo, né? Saulo, ele também foi muito conflitado, né? Muito com essa nova, com essa nova maneira, né? Que Jesus trouxe, né? Essa maneira de agregar, essa maneira de estender a mão, essa maneira de amar. Então isso para eles foi realmente um choque, entende? Mas era o cumprimento da profecia de Isaías. E tem outro, se eu não me engano, tem outro, ó, Marcos 11:17, assim, ó. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então, o próprio Jesus, ele, em Marcos lá, ele havia, até João também, quando ele foi fazer a purificação do templo, né, que ele entrou e estava os caras vendendo, o próprio Jesus, ele mesmo, né, ele falou isso, né? Ele disse: olha, minha casa será chamada casa para todas as nações, ou seja, né, não só para o judeu, mas para todas as nações. Ou seja, é uma nova ordem, né, sendo estabelecida, entende? É uma nova ordem sendo decretada. E esse momento, né, da entrada triunfal, esse momento que a gente está vendo aqui agora, né, para eles, foi um momento de grande ruptura, né? Porque era o que? Era o estabelecimento central dessa nova ordem. Por quê? Até então Jesus ele tinha entrado outras vezes, várias vezes em Jerusalém, mas Jesus ele sempre havia entrado em Jerusalém como um adorador, né? A gente viu isso, né? Jesus havia entrado nas outras vezes como um adorador, né? Ia adorar o Senhor, ia, né, prestar o culto, né, ensinar, né, ia até, vocês lembram, né, com 12 anos, se eu não me engano, né, ele foi a Jerusalém com os pais, ele fazia essa peregrinação com os pais. Então a vida dele, ele fez isso. Só que ele entrou muitas e muitas vezes como um adorador, né, uma pessoa normal, digamos assim, entende? Só que dessa vez não, né? Dessa vez ele entrou como rei. Então, assim, né? Esse ponto é que a gente, quando a gente paramos, né? Nós paramos ali, a gente começa a ver a importância que é, né, esse momento. Porque esse momento aí foi o decreto, né, foi o decreto do início, né, de uma nova maneira de ser igreja. Né? O decreto do início de uma nova maneira de viver, né, como membros espirituais. Entende? Então é forte esse momento, a entrada triunfal. E detalhe, né? Ele entrando como rei, o que acontece, né? Antigamente, né? Antigamente os reis israelitas eles andavam montados em animais de carga. Então, montar um jumentinho para uma autoridade de Israel, assim, era normal, antigamente, né? Montar um jumento era normal, era meio normal, né? Montar um jumento, porque era um animal de carga, então os reis, eles faziam isso. Só que naquela época ali já não era mais normal. Por quê? Porque os romanos, eles já tinham seus cavalos, então o mais provável era, muito mais provável, é que era esse rei, né, entrasse num cavalo, né? Na marcha, né, num cavalo. Era extremamente mais provável, mais esperado e mais certo, né? À vista dos olhos humanos, né? O rei entrar desse jeito. Só que, olha só esse momento, né? Esse momento ele foi tão forte, né? Porque Jesus ele não entrou assim, né? Jesus ele entrou, né, num jumentinho. E aí, e ele também traz, né, essa mensagem, eu até já falei outras vezes, né, a mensagem, né, quando ele entrou nesse jumentinho, né, ele traz uma mensagem de paz, né, e humildade. Né? Então essa é a mensagem que a gente precisa levar, né, para onde a gente, né, quando a gente carrega esse Deus, né, de paz e humildade, né, que é o que foi estabelecido nessa nova ordem, né, com a entrada desse novo rei, né, de Jesus lá em Jerusalém nesse dia. Continuamos. Versículo 21. Está escrito assim: estes, pois, se dirigiram a Filipe. Quem? Esses, pois, os gregos, né, que a gente viu.
que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Muito bem. Esses gregos, né, eles chegaram ali onde Jesus estava, né? Evidentemente, esses gregos, e aí, já falei, né, pode ser, não sei, só grego, mas eles chegaram e olharam, né, os discípulos e perguntaram para Filipe. Aqui é interessante, por que eles perguntaram para Filipe? Né? Isso é importante, né? Ah, pastor, mas por que eles perguntaram para Filipe? Né? Tudo aí a gente tem que respeitar para Filipe, muito provavelmente. Por quê? Porque Filipe era um nome grego, né? O nome Filipe é grego, então muito provavelmente por uma familiaridade, né, pelo nome Filipe. Era grego, então eles talvez se sentiram um pouco mais familiarizados. Uma outra situação também que falam, né, é que Filipe muito provavelmente, né, era um dos discípulos de Jesus, assim, aquele mais dado, entende? Aquele conversador, aquele, né, que estava ali, ou seja, de mais fácil acesso. De mais fácil acesso. Também é uma outra observação, né? Por que Filipe? Só que o que a gente vê, e também Filipe nasceu em Betsaida, né? Então Betsaida ficava ali mais perto da região de onde esse povo era. Ok? Depois de Betsaida, eles se mudaram para Cafarnaum, mas eles são de Betsaida. Vocês lembram de Filipe? A gente viu Filipe lá no capítulo 6. Lá quando Jesus ele estava ali em Cafarnaum, eles atravessaram o mar da Galileia, chegaram em Betsaida, subiram no monte, né? No monte. Aí onde aconteceu o quê, né? Aquelas pessoas lá, 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? 12.000 pessoas aproximadamente, tiveram fome. E aí, né? Jesus chegou, né, e perguntou para Filipe, né, onde que nós vamos conseguir pão para eles? Não foi assim que Jesus fez? Foi para Filipe. Mas por quê? Porque Filipe era de Betsaida, né? Aí foi, então a gente viu ali Filipe, né, nessa situação lá, lá no Monte Betsaida, quando Jesus alimentou os 12.000 homens, 15.000 pessoas lá. Amém? Então é esse Filipe. Só que Filipe aí não se sabe por que ele não se sentiu confortável de perguntar diretamente, ou de apontar, ou de mostrar Jesus. Aí não se sabe por quê. Sabe que Filipe não se sentiu à vontade, né, de mostrar Jesus. Ele foi perguntar para André, né? Ó, tá lá no versículo 22. Ele foi perguntar para André, né? E aí os dois comunicaram aí a situação a Jesus. Amém? Interessante isso, né? Porque eles foram falar com Filipe, depois Filipe falou com André e os dois foram comunicar a Jesus que havia aquele povo que queria falar com ele, queria vê-lo. Agora o interessante é esse ponto de ruptura aqui que Jesus faz, no versículo 23, eu creio. Ó, aí Filipe foi dizer a André, e isso comunicaram a Jesus, 22 e o 23. Aí o que é que Jesus diz? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Interessante isso, né? Porque não fala que Jesus falou com eles, né? Embora que alguns estudos eles tenham a ideia de que Jesus se reuniu com eles, mas o que João quis mostrar para nós, para o seu público, para os seus leitores, né, é que aquele fato das nações buscar Jesus, né, das nações daquele momento, né, e atrás de Jesus, querer conhecer Jesus, foi um ponto crucial de Jesus entender que é chegada a hora de ser glorificado Filho do Homem. Interessante, né? Mas assim, o que João quis deixar claro para nós foi isso, assim, ó. Qual foi o sinal? O sinal foi quando eles, os judeus, as nações, vieram procurar. Aí Jesus entendeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Interessante isso, né? João 2,23 também cá para nós analisar, para nós pensar e estudar, né? E meditar, né? E meditar, porque isso está claro, né? Porque no 21 e 22 eles foram atrás foram perguntar, no 23 já o apóstolo João já nos deixa claro isso, o entendimento que Jesus teve, né, desse fato. Continuamos. Contrasta com uma declaração, vocês estão vendo ali, contrasta com outras declarações ditas anteriormente de que a sua hora não havia chegado. Isso é legal, porque assim, ó, o que acontece? A gente viu, né, em outras situações, onde Jesus, a minha hora não chegou. Aí os caras queriam matar Jesus, a minha hora não chegou. Aí era para ir lá na festa de tabernáculo, Jesus não foi, porque a hora não tinha chegado. Então várias vezes, várias referências, né, até coloquei as referências ali, né,
Jesus sempre falando, a minha hora não chegou. Então, esse é o primeiro de uma série de anúncios que Jesus faz sobre a sua morte e ressurreição iminente. Glorificado, né? Quando ele fala assim, glorificado, a glorificação através da cruz e de sua morte. Então, Jesus foi glorificado, né? Através da cruz e da sua morte. Ouvimos também que a cruz e o sepultamento são parte da humilhação de Jesus. Se vocês podem anotar lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O pastor botou ali, anota aí. Filipenses 2, 8. Fala aqui do quê? Que a cruz e o sepultamento faz parte do processo de humilhação que passou Jesus. Aí o apóstolo escreveu assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Mas há de se considerar que foram os portais que o levaram à glória por sua ressurreição, a ascensão e exaltação à direita do Pai. Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, aquele processo de humilhação, né, que foi a cruz, foi o instrumento da exaltação. Amém? É assim que Deus age. Glória a Deus. Vamos continuar? Aí, olha só, eu fiz aqui também a questão do tempo. Lembra que eu botei as referências ali em cima? Deixa o pastor mostrar para ti. As referências aqui em cima. Referência, capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, capítulo 7, versículo 6. Então, eu botei as referências ali, né? E agora você vai ver aqui o que diz essas referências. Vai anotando aí, depois para te meditar. Isso é material, são versículos que dá para depois tu ler, voltar, estudar, meditar. A Bíblia é assim, a gente vai se aprofundando, né? E uma coisa vai levando a outra, aí Deus vai trazendo clareza, o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos ensinando. Mas a questão do tempo, né? Então, em João 2,4, está escrito assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Para quem Jesus disse isso? Em João 2? Não ouvi. João 2, ele falou isso para Maria. Né? Ele estava aqui em João 2, era a casamento, né? De Caná da Galileia. Ele estava no casamento, faltou vinho. Aí a mãe dele chegou, olha, faltou vinho. Disse, mulher, que eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Lá em João 2, já queria que Jesus... Amém? Então ele falou em João 2. João 7, versículo 6. Disse depois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está presente. Eu acho que aqui João 7. João 7 é os irmãos dele, né? Falaram para ele ir na festa, convidaram para ele ir na festa, né? A festa que ia ter em Jerusalém, eu acho que era a festa dos judeus, se eu não me engano. Aí os irmãos chegaram e disseram, olha, o meu tempo não chegou, né? Aí, depois, subi vós outros à festa, que eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. João capítulo 7, versículo 8, tem outra referência. João capítulo 7, versículo 30, que diz assim, então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegado a sua hora. Amém? Então a gente viu várias citações, né, que não era chegada a hora, contrastando, né, contrastando com esse momento. Agora Jesus diz que é chegado a sua hora. Quando ele fala em filho do homem, né? Quando ele fala em filho do homem, eu puxei lá de João 3. Isso aqui é lá em João 3, tá? Filho do homem. Quando ele fala o filho do homem, né? Esse filho do homem ele já havia sido profetizado por Ezequiel e Daniel. Daniel. Lá no capítulo 7, versículo 13, ele diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Ele dirigiu-se a um ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Então,
Ou seja, quando ele falou filho do homem, esse filho do homem, né, já havia sido profetizado por Daniel, lá no capítulo 7, versículo 13. Jesus chama a si mesmo de filho do homem, cuja existência se dá tanto aqui na terra como no céu simultaneamente. Isso quem falou foi Lutero. Uma forma favorita de Jesus se referir a si mesmo foi usado o filho do homem 80 vezes nos evangelhos. Está aqui, 80 vezes nos evangelhos, o pastor vai mostrar aqui. Significa que Jesus, embora sendo um ser humano, era muito mais do que isso. Amém? Que é pastor botou mais agora. Como título messiânico combina com a ideia de um servo que irá sofrer e morrer. Isaías 53 e Mateus 20. Amém, queridos? Aí, filho do homem, então, o pastor só botou aí para nós entender, né? De onde é que Jesus tirou esse filho do homem. Voltamos ao versículo 24, que diz assim, ó. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Até isso aqui foi o versículo que a gente começou o nosso culto de domingo, né? É o morrer. Aqui Jesus, metaforicamente, está falando do trigo, mas ele está fazendo uma alusão a ele próprio. Ou seja, né, em verdade, se eu não morrer, né, eu vou ficar só, mas se morrer, com a minha morte, eu vou produzir muito fruto. Eu e você, né, somos frutos dessa morte, né, vicária, dessa morte de Jesus. Então, entende? Só eu preciso morrer, né? Em verdade, e quando ele fala em verdade, esse em verdade e em verdade, a gente já ele fala em verdade para o quê? Para pontuar uma coisa, né? Para reforçar um pensamento. Em verdade. Então era um termo usual naquela época para reforçar um pensamento. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, né, cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz fruto. Então, é necessário a morte para que possa produzir fruto. Então, queridos, o próprio Jesus nos ensinou isso. E a gente quer nos manter tão vivo, né? Princípio da vida através da morte, até ilustrado um exemplo agrícola, metaforicamente fala da morte de Jesus, e os frutos que serão gerados a partir dela. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, já estamos aí com 1 hora, né? A gente não vai passar disso, porque nós temos, né, cumprido o nosso horário direitinho. Espero, nós estamos, amém? Espero aí, né, ter podido, né, ajudá-los, né? Espero ter podido mais um pouquinho, né, colocar mais um pouquinho, né, um grãozinho aí um tijolinho, né? Um tijolinho nessa construção que é o saber, né? Essa construção que é o saber, que é o conhecer, e talvez, né, queridos, como eu falei, né, algo talvez que parece tão, né, a gente talvez nunca, a entrada triunfal, a gente nunca parou para pensar, né, o quão poderoso foi esse momento, né, o quão, assim, cada passo que aquele burrinho dava, né, o quão significativo né, o quanta coisa estava acontecendo somente naquela entrada, quanta mensagem estava sendo passada para nós, quanta mensagem está sendo passada para a humanidade, quanta coisa estava sendo desconstruída, né? Quantas coisas estavam sendo desconstruídas, né? Quantas coisas estavam sendo construídas, entende? Quando ele falou, né, que, né, ele derrubaria o templo, né, esse novo templo, né? Quão significativo foi, né, esse momento da entrada triunfal. Amém? Então aqui agora a gente começa. Realmente aqui Jesus já vai começar a falar da sua morte, já vai começar a preparar os discípulos e a gente vai seguindo versículo a versículo, né? Nos passos daquele burrinho, nos passos do jumentinho, devagarinho, né? Tentando olhar assim com olhos de lins, ver o que estava acontecendo, ver o que a gente consegue aprender. O importante é isso, né? A gente, né, sentir um pouco de Jesus, saber um pouquinho, né, o que estava acontecendo. E aprender com isso. Amém, queridos? Deus abençoe a todos que estão aí assistindo, né? A graça de Deus, fiquem na paz, tenham uma boa noite, tenham um bom descanso, né? Que a graça, a paz e o amor do Senhor, né, os cubra, os encha, né, de verdade, os encha de amor, né? Os encha aí de muita paz e revelação do que a gente viu hoje. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Paz aí.